Irmãos, é interessante que quando você vai para as nações, é uma coisa diferente. As experiências mais importantes, provavelmente na minha vida, que eu tive como cristão, como pastor, como missionário, foi quando eu fui para as nações, né? E a começar, irmãos, do dia em que eu decidi que Deus falou comigo para ir para Varanasi, para morar lá, né? E naquele dia eu chamei o Weber, meu filho, e o pastor Amarildo, né? O Amarildo já está com o Senhor, há poucos dias atrás o Senhor o recolheu, para irem comigo, para ficar comigo lá uns dias. Só que quando nós chegamos para fazer o check-in aqui no aeroporto de Goiânia, para São Paulo, onde pegaríamos a Alitalia para Delhi e depois Varanasi. Irmãos, o dia, eu errei a data, o voo tinha acontecido no dia anterior. Meu primeiro dia de missões foi assim, né? E aí, como é que fica, como não fica, telefonamos em Belo Horizonte, um irmão muito atencioso nosso, que vendeu o bilhete, ele tem uma empresa de passagem lá. Ele falou, olha, vocês vão, a Alitalia tem uma aliança com a KLM, que é holandesa. Se a KLM tal, vocês tentem. Tem um voo, porque a da Alitalia só tinha voo daí 2 ou 3 dias. A gente pensou o que fazer. Não sabia se a KLM ia pegar a gente ou não. Não sabíamos. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, Heber e Amarildo, se o gerente aqui era a VASP, que ia até São Paulo, se o gerente da VASP aceitar nosso embarque no próximo voo, tinha um voo em seguida da VASP, sem cobrar a diferença da passagem, porque nós perdemos o voo, então é porque a gente vai. Conversei com o gerente, ele aceitou. Viajamos para São Paulo. Só que era um dia que não tinha o escritório da Alitalia, tinha que endossar o bilhete para a KLM. Esse era o primeiro passo. Se não endossasse, não tinha como. Não havia tempo hábil para fazer outra coisa. Irmãos, 9 da noite, nós fomos lá no aeroporto, no escritório, tinha que estar fechado. Sabe quem estava lá? A gerente do escritório. Eu falei, você endossa aqui. Irmãos, ela endossou sem fazer nenhuma pergunta. E nós viajamos. Foi assim que nós fomos para que eu fui e pisei lá na Índia, lá em Varanasi, como missionário naquela oportunidade. No ano anterior, como eu fiquei sabendo, porque missões você precisa saber se Deus está no negócio. Você tem que ter toda a certeza do passo que você dá. Do contrário, você pode ter problema. Isso foi em 99, em setembro de 99. Um ano antes, em novembro de 98, eu fui lá. Eu não sabia certeza se era lá, mas eu fui. Eu tinha ido lá, foi 90, eu tinha ido no ano anterior, fui de novo agora, né? Será que é de Deus, que não é? Será que é Varanasi? Eu sabia que eu tinha que ir. Deus estava me chamando, mas eu ainda não sabia para onde. Irmãos, quando o avião desceu no aeroporto de Varanasi, Varanasi é a principal cidade do hinduísmo na Índia. Quando o avião desceu, irmãos, que eu pisei o solo ali, não tinha essa ponte de desembarque, você tinha que descer por uma escada. Quando eu pisei, eu sabia que era lá. É aqui. Fui pegar a bagagem, né? Eu estava sozinho. E quando eu peguei a bagagem na esteira de bagagem,
chega um rapaz bem vestido e fala: o senhor não quer ir para a cidade, para o hotel, em um táxi? Eu tinha pensado assim, eu vou de ônibus, tinha um ônibus, são 22 quilômetros, né? Fica mais barato. Mas ele falou: você não quer ir de táxi? Eu perguntei, quanto é? Ele falou o preço, né, em rupias, dava $5. Eu falei: ué, eu vou de táxi, né? Aí ele pegou a minha mala, pôs no carrinho. Só que quando a gente saiu do aeroporto, irmãos, ali da sala de desembarque, irmãos, tinha lá uma multidão, mais ou menos do tamanho de vocês aqui, muita gente, não sei quanto, umas 500 pessoas pelo menos ou mais. Eu estranhei aquilo, mas tudo bem. Eu ia assim, ele ia com o carrinho, eu ia junto com ele, para pegar o táxi que ele tinha falado, né? E abriu-se um corredor entre o povo, e eu estava sendo filmado. Eu falei: ué, que não entendi nada, né? Eu estava sendo filmado, um camarada lá, filmando e afastando assim, e lá na frente tinha um senhor muito bem vestido, um senhor alto, tal, educado, bem. E ele colocou uma coroa de flores nos meus, bem grande, aqui no pescoço, né? Eu não estava até então entendendo. Sabe o que ele falou quando ele colocou a coroa de flores? Você é a pessoa mais bem-vinda nessa cidade. Sabe quem era? O prefeito da cidade. Me dando bem-vindo. Ele não sabia o que eu ia fazer lá. Mais tarde eu descobri, é porque eu era o primeiro a usar o sistema de táxi que a prefeitura estava instalando lá. É. E assim, irmãos, eu fui abençoado pelo prefeito, né, da cidade, me dando autoridade para entrar naquela cidade ali, não é? Desde aquela época. Irmãos, foi assim, um começo onde claramente a gente viu a mão de Deus, né? 2 meses antes, irmãos, um cachorro lá em casa, um cachorro apareceu lá e ia matar o meu Teco, o meu cachorrinho. Eu fui correr atrás dele, irmãos, para defender o meu cachorrinho pequenininho, e tropecei e bati o joelho numa quina de cimento lá no quintal, e quebrei a patela aqui, a rótula, antes de fazer 2 cirurgias, uma para colocar um ferro lá, arrumar, e a outra cirurgia para retirar os ferros. Quando eu fui, irmão, fazia cerca de 1 semana que tinha tirado os ferros, mas a passagem estava comprada, não teve tempo de fazer fisioterapia nem nada, eu fui, né? Então, você vai encarar situações, mas vai embora, pode ir. Se você tem um chamado, você vai conhecer o Deus que você serve. Você vai conhecer o Deus que você serve. Sabe, irmãos, eu fui à África a primeira vez em 83. O pastor Celso Prado estava lá com a esposa. Eles pastorearam a nossa igreja em Montes Belos há alguns anos, e de lá ele foi para a África, para Nampula. Naquela época o país estava debaixo de guerra, era guerra mesmo, debaixo do comunismo, né? E então ele foi para lá, e um dia a Sônia, esposa dele, foi presa por uma noite. No dia seguinte peguei o avião para lá. Ele telefonou, eu falei: olha, eu vou para aí, que se for preciso, eu quero, se o carcereiro abrir a cadeia, eu quero entrar, quero ficar com ela na cadeia. E fui. No dia seguinte, eu peguei o avião para lá. Irmãos, nessa época eu tinha um hospital pequeno, 25 leitos, 3 médicos. Eu tinha uma clientela boa, e o faturamento dependia muito da minha caneta, do meu bisturi, né? Mas eu fui. Irmão, naquele mês, eu fiquei 30 e poucos dias fora.
naquele mês, irmãos, o faturamento do hospital cresceu. Então pode ir que Deus vai cuidar das suas coisas, viu? Fica tranquilo que Deus vai cuidar das suas coisas. E chegando lá, nós fomos visitar um irmão, o pai estava em guerra, visitar um obreiro em um lugar bem longe da capital, lá em Nampula. Aí nós fomos de carro, ele tinha um carro, e a certa altura, faltando, digamos, uns 50 quilômetros para chegar, nós fomos parados por um grupo de uns 50 soldados do governo. E eles falaram: vocês não podem ir daí em diante, vocês não podem ir mais, porque daqui para frente a estrada está minada. E agora? Era terra, está de terra, né? E agora, o que fazer, né? Conversamos, ficamos ali imaginando, pensando, né? O pessoal lá do exército falou: vocês não podem ir. Finalmente nós falamos lá com o oficial, falou: nós queremos ir. Ele falou: bom, problema de vocês podem ir, mas a estrada está minada. Nós fomos, irmãos, com um certo cuidado assim, mas não tinha medo. A gente não tinha medo, mas claro, tinha que tomar alguns cuidados, né? E fomos devagar e tal, olhando, vendo alguma coisa. Chegamos lá, no lugar que queríamos visitar alguns irmãos que estavam presos lá no campo. Quando nós chegamos, a gente estava com fome, tinha um obreiro lá que estava, digamos, pastoreando os irmãos e o próprio pessoal do campo, um barraco de palha, né? E nós chegamos, ele nem sabia que a gente ia chegar, não tinha telefone, nada disso. Mas a gente estava com fome. Ele foi então fazer um almoço para nós. A única coisa que ele tinha era um peixe seco em cima do barraco, só. E o peixe estava muito fedido, viu? Estava com um mau cheiro. Ele só tinha sal para cozinhar o peixe. Ele cozinhou aquele peixe, mas eu não comi. Não tinha como comer aquele peixe, eu não comi, né? E então, nessas viagens, você, às vezes, o Davi falou aqui uma coisa que é legal. Ele falou que a vida é menos que o propósito. Não foi assim que ele falou? Isso. A minha vida vale menos que o propósito. Nós arriscamos tudo, mas o Senhor nos guardou, não é? O Senhor nos guardou. Quando você viaja, quando você vai, sabe, irmãos, olha, Ele está com você. Se você for dentro do propósito de Deus, você vai ver milagres acontecer na sua vida, né? A primeira vez que eu fui no Sudão do Sul, o Sudão do Sul estava em guerra. Lá tem muitas guerras, aquela região, né? E eu fui com outro missionário, eu e ele, e viajamos 3 dias de Nairobi até o norte do Quênia, uma cidade chamada Lokchok. 3 dias numas Kombis Nissan, que a Kombi cabia cerca de 12, 14 pessoas. Nunca tinha menos de 20 e poucas pessoas, né? Fora, assim, mais alguma coisa que eles levavam, saco, essas coisas assim, comida, né? E eu era o único branco dentro da Kombi, durante 3 dias, trocava de Kombi, né? E tinha que viajar, às vezes tinha asfalto, era chão, tinha lugar que tinha poeira, geralmente tinha poeira, e quando você parava, às vezes não tinha o que comer, né? Tinha talvez uma banana, talvez, né? Engraçado que nessa viagem sempre tinha couve, né? Couve não, repolho. Sempre tinha repolho, né? Então, eu comi molho de repolho várias vezes, né? Mas foi uma viagem linda, irmãos. Uma experiência. Sabe, aqui dentro de mim,
Eu queria ir. Algo me puxava para ir, né? Viajando de noite, às vezes dormindo nos hotéis de qualquer maneira, mais de 1.000 quilômetros dentro de uma Kombi daquela, irmãos, devagarinho, estrada ruim, né? Mas havia uma alegria, mas eu não estava nem aí com isso. Eu queria ir, porque o propósito era o Sudão do Sul. Quando nós chegamos em Lokchok, no final da viagem, não houve uma pessoa que nos animou a continuar. Faltava apenas 40 quilômetros para entrar no Sudão do Sul. Ninguém animou, falou: estão matando, estão fazendo isso, estrangeiro, você é estrangeiro, vão matar você para isso, para aquilo, não sei o que e tal. E tínhamos que alugar um negócio, um tipo de... Porque lá não tinha um rio que não tinha ponte. Então era um tipo de um trator, não é trator, é trator de pneu, vamos falar assim, uns pneu grandão, aquilo lá, sei lá. Aí, irmãos, não tinha água para tomar banho, um hotelzinho de madeira, né? E isso não é incomum nessa região. A gente jogou lá um pouquinho de água numa lata, lava as axilas, mais ou menos ali e tal, quebra um galho, pronto, tem nada não, né? E fui dormir. Um quartozinho de madeira que mal cabia a cama. Mas, irmão, tinha muriçoca, hein? Irmãos, eu nunca vi tanta muriçoca na minha vida. Parece que as muriçocas do Quênia estavam tudo lá, naquele quarto, né? Mas eu levo Baygon, não sou bobo, né? E eu meti o Baygon na cara daquelas muriçocas, né? E mais tarde, olha o que acontece. O meu companheiro de viagem, também missionário e tal, né? Ele bateu na porta. Tem muita muriçoca, você não tem aí um... Eu falei: tem Baygon. E ele falou: me empresta aí. E para você aprender a dizer não, viu? Aprenda a dizer não. Eu não disse não, emprestei. Mais tarde, as muriçocas tinham aumentado, passou o efeito do Baygon que eu bati, eu fui lá do lado dele. Cadê meu Baygon? Falei: acabou. Acabou o Baygon, né? Ai, ai, ai. A noite toda, irmãos, enfrentando aquelas muriçocas. E do ladinho assim, tudo de madeira, tinha um forró. Gente, que cara bobo. Eu estava pensando, se esse cara fosse um pregador, todo mundo ia converter, porque ele é muito bom para animar esse forró. Noite inteira, muriçoca e forró. Noite toda, irmãos. No outro dia, irmãos, o meu companheiro de viagem, primeiro acabou com o meu Baygon. Segundo, no outro dia, falou: eu não vou mais não. Eu vou ficar, porque eu tenho uma família para cuidar e tal, e eu não vou não, eu vou voltar. Tinha um avião naquele dia que voltava para a capital, só que custava, se não me engano, $200 a viagem, mais de 1.000 quilômetros. E ele falou: eu não tenho dinheiro para voltar. Eu tenho a passagem do Quênia para frente para voltar para o Brasil, mas até lá eu não tenho. Eu tinha lá uns $400, era o resto que eu tinha no bolso. E eu falei: você quer saber? Eu vou pagar essa passagem para esse rapaz. Paguei a passagem. Ele voltou, né? Aluguei esse negócio que eu falei, um tratorzão, um trem esquisito lá, porque não tinha ponte num lugar lá, e o rio... E fomos, irmãos. Então, você tem que saber de uma coisa. Nessas horas, é o que o Davi ensina. Como é que é a frase, Davi? Isso. A minha vida precisa valer menos do que o propósito. Olha que verdade incrível essa. Até anotei nos meus apontamentos. Eu fui, irmãos. Quando nós já estava dentro do Sudão. Não, para entrar no Sudão. Ao entrar no Sudão, olha o que aconteceu. Assim na divisa. Um oficial
olhei assim, eu não entendo isso muito, mas me pareceu que era um major, né, lá do Sudão. Eu tinha um permit para entrar, não tinha visto, mas um permit, eu podia entrar, mas tinha que ter o carimbo no passaporte do oficial na entrada. Eu estou perante ele, está sentado aqui, usando meu passaporte, o permit, que era um papel assim separado, e eu em pé. Ele me fazendo algumas perguntas. Naquela hora, irmãos, me veio aqui dentro uma palavra: faça uma oração pelo Sudão. Naquela hora, irmãos, eu falei: eu vou orar pelo Sudão aqui, sei lá, país em guerra, não sei o que vai acontecer comigo se eu fazer uma oração aqui. Eles não sabem nem que eu sou pastor, eu entro nesse lugar não como pastor. Então, irmãos, mas a voz ficava lá dentro: ore por esse país, faça uma oração. Aí eu olhei para o oficial e falei: o senhor, não sabia o nome dele? Eu gostaria de fazer uma oração pelo seu país. Peguei a minha Bíblia e pus a Bíblia na mão. Irmãos, quando eu falei isso, ele quase fez uma continência para mim. Ele ficou em pé e falou assim: senhor, por favor, porque eu falei que eu era pastor, senhor, faça uma oração pelo meu país. Irmãos, eu fiz uma oração para aquele homem, pelo país dele, com fé mesmo, sabe? Eu estava entrando no país, né? Eu fiz aquela oração, irmãos, e depois nós continuamos orando aqui no Brasil. Depois daquele dia, logo em seguida teve paz por 5 anos no país. 5 anos, né? Então você faça o que Deus mandou você fazer. Quando nós íamos, irmãos, nós levamos um obreiro lá da cidade, lá do Quênia conosco, o pastor, estou esquecendo agora o nome dele. Está aqui o manobrado do trator lá, coisa do trator guiando o negócio assim do lado, sentado, né? E nessa hora saiu um soldado do mato com um fuzil na mão, acionando para a gente parar. Ele ficou muito tenso, né? Muito tenso. E naquela hora, irmãos, você não precisa orar. Já está orado. Já está orado. O soldado brandindo lá o fuzil dele para a gente parar. E quando ele acelerou, eu falei: acelera esse negócio. Acelerou, o máximo foi 25 km por hora. E deu, né? Então, irmãos, quando você for, diga amém, você vai ter uma experiência inesquecível, viu? Inesquecível. Eu me lembro quando, e está na hora de parar, João, já vou contar só mais essa. Eu me lembro, né, que foi no final de 2000, se não me engano, novembro de 2000, eu fui ao Nepal levar o Silva, a Rose e o Davi. O Davi era bem nenenzinho ainda, bem pequenininho. Fomos. Ele ia ficar lá como missionário lá em Katmandu, né? E fomos. E foi uma experiência muito bonita. A primeira vez que eu fui lá, não dá mais tempo de contar. Qualquer dia, ano que vem, eu continuo. Então, irmãos, quando eu deixei o Silvio lá, tinha $5.000. Foi o dinheiro que eu deixei para ele passar 1 ano lá, porque não tinha mais. Ele ficou com esse dinheiro e eu fui para Delhi pegar o avião para o Brasil. Era da Air France. Irmãos, eu fui descansar no hotel, que o avião era 1 da manhã e eu cheguei lá à tarde. Irmãos, os demônios no hotelzinho simples, né? Eu sempre, nessa hora, eu tomo cuidado para, enfim. Irmãos, um hotel simples. Mas, o que eu vi naquele hotel, irmãos, você podia apalpar os demônios.
Era demais. Uma opressão que raramente eu senti na minha vida. 1h pego o avião para Paris, depois Paris, Brasil. Irmãos, logo que eu entrei e foi servir uma comida, eu não estava com fome, belisquei aquilo, não queria comer. E em seguida, irmãos, eu comecei a sentir mal no avião. O pulso começou a aumentar. Foi aumentando. Eu comecei um suor frio, assim. O coração foi acelerando. Eu fui ficando fraco. Eu estava tendo eu tive, como eu falasse sem ser uma linguagem técnica, mas eu estava tendo um colapso cardíaco. Esse é o diagnóstico. Eu estava tendo um colapso cardíaco. Os batimentos estavam perto de 300 por minuto. Eu estava morrendo. Eu perdi a força de orar. Eu não podia abrir a boca para orar. Aquela situação, eu estava literalmente nos meus momentos finais de vida. E nessa hora, nessa condição, os esfíncteres, anal e outros, eles relaxam. E eu precisava evacuar. Era urgentíssimo eu evacuar. Do contrário, eu iria evacuar na roupa ali. Felizmente, tinha uma cadeira de poltrona aqui, em seguida tinha o banheiro. E eu fiz um esforço último e alcancei ali a toalete. E ali eu evacuei, o intestino limpou, eu fiquei sentado ali uma meia hora. Eu não tinha força para sair dali. Tinha espelho, eu estava totalmente pálido. Mas eu consegui esvaziar o intestino, com muito esforço, orando na minha mente, eu consegui voltar para a poltrona. Ali, devagarinho, já tinha passado 1h30 ou mais, não marquei o tempo, foi longo o tempo. Eu estava, devagarinho, a pulsação começou a diminuir, um pouquinho, foi diminuindo, eu já podia orar, daí a um tanto de tempo eu já podia orar, eu já podia abrir a boca para orar. Aí eu fiz a oração que eu tinha que fazer, que eu não pude fazer antes, né? Uma oração, realmente eu lutei contra demônios ali como você luta com espada na mão, irmãos. Passou aquela situação. Quando passou a situação, da minha vida já não estava mais em perigo, eu comecei a sentir um mau cheiro, um cheiro no avião. Um cheiro estranho, eu sabia o que era, mas não lembrava o que podia ser aquilo, né? Fui sentir aquele cheiro, foi aumentando e veio uma turbulência no avião, irmãos, como raramente a gente passa num avião. E o diabo naquela hora veio e falou para mim: eu vou derrubar esse avião. Eu vou derrubar esse avião. Aí, irmãos, eu entrei em oração de guerra ali naquela hora, irmãos. E finalmente, a turbulência passou. Sabe o que era o cheiro? O mesmo cheiro dos templos hindus. Quando você chega na Índia, você indo lá, você vai conhecer esse cheiro dos incensos dos hindus. É coisa do inferno. Era esse cheiro que tinha no avião. Tanto demônio que tinha lá. Irmãos, o nosso trabalho no Tibete foi um dos mais difíceis da gente começar. A primeira vez, eu sonho com o Tibete há muitos anos.
logo que eu me converti, irmãos, eu li a biografia de Sundar Singh e me apaixonei pelo Tibete. E pensei, um dia eu vou lá. Naquela semana que eu ia viajar para lá, irmãos, eu fiz uma hérnia aqui na coluna lombar. E por milagre, eu não tive que fazer uma cirurgia ou não fui para a cadeira de rodas. Eu não vou contar o milagre como foi, vou contar o que o Davi pediu. Quando eu fui a primeira vez, nós contactamos um obreiro que não tinha nunca, um rapaz cristão, mas nunca tinha lido a Bíblia, nem ouvido a Bíblia. Eu levei para ele Novo Testamento em pendrive, pendrive ou foi, não me lembro agora, acho que não foi pendrive não, que eu mandei, de alguma forma eu levei. Mas da outra vez que eu fui, estou resumindo, mas você vai entender o essencial. Ele nunca tinha lido a Bíblia, na língua dele, a língua tibetana. Ele era tibetano, o nome dele Thupten Tashi, é o obreiro nosso lá até hoje. Eu falei, agora eu vou levar uma Bíblia para ele. Peguei uma Bíblia, comprei em Katmandu, amarrei a Bíblia no fundo da mala, bem amarrada. Você não precisa ajudar Jesus. A parte dele ele faz, viu? Amarrei a Bíblia no fundo da mala e fui. Bagagem de mão, na bagagem de mão eu tinha uma Bíblia em inglês que eu sempre levo, porque é minha Bíblia e tal, nunca deu problema assim maior. Muito bem. A bagagem de mão passou no raio-x sem problema. Nem abriram a bagagem de mão. Só que a minha mala, olha como as coisas acontecem, como Deus quer nos mostrar alguma coisa. Quando eu abri, quando eu coloquei a minha mala foi a última. O avião estava cheio. Não sei porquê, a minha mala foi a última que saiu na esteira. Eu peguei a mala, só tinha eu, a mala e uns 6 ou 8 oficiais chineses. Todos oficiais, ali. A mala passou no raio-x, um senhor de idade, seus 65 anos mais ou menos, oficial. Ele falou, por favor, muito gentil, o senhor coloca a sua mala ali, em cima de um balcão de aço inox, muito bonito. Peguei minha mala, pus lá. E uma senhora, também oficial, veio falar comigo para examinar a minha mala. Falou, senhor, por favor, o senhor pode abrir sua mala? Peguei a chave, abri o cadeado, abri a mala. A Bíblia estava amarrada no fundo da mala, bem amarrada. Irmãos, quando eu abri a mala, a Bíblia estava em cima da minha roupa. Ela foi colocada ali naquela hora, irmãos. Não amassou a roupa, eu amarrei, estava bem amarrada, ela foi colocada ali. Quando eu olhei, eu vi quem pôs essa Bíblia aqui. Eu sabia que tinha sido ele que colocou aquela Bíblia ali. Nem amassou a roupa, foi colocada naquela hora, ali. Eu olhei para aquilo, para a Bíblia é grossa assim, né? A oficial do lado. E uma voz aqui dentro falou comigo assim: eu sou o senhor do Tibete. Aqui dentro, eu sou o senhor do Tibete. Irmãos, ela pegou a Bíblia e abriu nos 3 lugares, deu uma examinada, mas não fez nenhuma pergunta. Uma pergunta que ela se fizesse, eu estaria perdido. Eu seria preso e provavelmente não sairia mais. Lá fora, só gelo, era final de novembro, gelo, 0 grau. Irmãos, quando ela viu a Bíblia, pegou a Bíblia, eu vi que ela ficou tensa. Eu estava totalmente tranquilo. Não estava orando, eu estava, assim, havia uma paz imensa aqui dentro. Ela colocou a Bíblia assim do lado no balcão. E
abriu a minha roupa, assim, da mala, né? Foi peça por peça e descobriu 6 cassetes. Todos eles com canções na língua tibetana. 6. Sobre os cassetes, ela fez uma pergunta só. Ela perguntou assim: canções? Eu respondi: canções. Só. Ela estava nervosa, irmão. Ela estava tensa. Assim, ó, como está aqui o pastor Ricardo, tinha vários oficiais, porque ninguém foi lá, irmãos. Conferir aquela Bíblia, conferir os cassetes, nada, eles estavam juntos, assim, ó, questão de 2, 3 metros. Ela então, irmãos, começou a colocar os cassetes onde eles estavam, pôs a Bíblia onde ela estava estava tensa, ela estava nervosa, e falou assim: o senhor pode fechar a mala. Quando eu levei a mão para fechar a mala, ela rapidamente me ajudou a fechar a mala. Ela estava muito aliviada que os oficiais não se aproximaram. Então, quando você for para as nações, você vai ver com seus olhos milagres acontecer na sua vida. Amém.